Eu decidi gravar a resolução dessa questão porque a minha ficou diferente da resolução oficial da OBMAP, né? Então acho que é interessante trazer até outros elementos para a resolução que podem ser úteis para quem está estudando. Tá? Então vamos lá. Na figura ABCD e BEFC são quadrados, cada um com 60 centímetros quadrados de área. Qual é a área em centímetros da região cinza? Então, vamos ver o seguinte. Bom, já vou usar o dado que ele falou aqui, que a área de cada um desses quadrados é 60 centímetros quadrados. Ou seja, o lado de cada um desses quadrados aqui, tanto desse quanto do outro, é a raiz quadrada de 60 tá, centímetros. O que eu usei para resolver essa questão foi reparar o que acontece entre esse triângulo e esse aqui. Que, obviamente, pela simetria da figura, é a mesma coisa que acontece entre esses outros dois. Tá? Vamos lá. Esse triângulo e esse aqui tem esse ângulo aqui de mesma medida a esse. No caso aqui são opostos pelo vértice. Tá? Vamos ver os outros triângulos, os outros ângulos desses triângulos. Esse aqui e esse aqui também têm a mesma medida. Por quê? Eu tenho essa reta aqui, que é paralela a essa, porque a BCD é um quadrado, cortadas por essa transversal aqui, que é a diagonal. Né? Então, são aqueles ângulos alternos internos. Né? Então, tem a mesma medida. Bom, poderia usar esse mesmo raciocínio para o terceiro ângulo, mas, assim, sabendo que dois ângulos já têm a mesma medida, obrigatoriamente o terceiro vai ter também. Ou seja, esse triângulo aqui e esse triangulinho aqui são semelhantes, certo? Então, e dá para saber fácil qual é a razão de semelhança entre esses triângulos, tá? É perceber o seguinte, agora eu vou ter que olhar para outra semelhança de triângulos. Então, eu vou ter que olhar para esse triangulão aqui, DEF, ok? Esse aqui grandão. E esse aqui D, esse aqui C, tá? Mas é até meio intuitivo perceber que esse ponto aqui é um ponto, vou chamar de M, espertamente, é o ponto médio do lado BC. Como que a gente prova de fato que é isso? Tá? Por causa desse triangulão aqui ser semelhante a esse triangulinho aqui. Tá? E como que eu sei a razão de semelhança entre esses dois que eu estou falando? Aí é comparar esse lado aqui, esse cateto, né, do triangulão DEF, esse cateto aqui que vale duas vezes o lado quadrado. E esse cateto aqui desse triangulinho retângulo menor, que vale só um lado do quadrado. Então, a razão 2 para 1 entre esse triangulão e esse triangulinho aqui. Então, essa razão 2 para 1 também vai valer aqui para esse outro cateto. Esse aqui vale o lado do quadrado e esse aqui vale metade do lado do quadrado. Então, aqui vale metade de raiz quadrada de 60. Certo? Não vou precisar calcular quanto é a raiz quadrada de 60, não se preocupem. Vamos levar esse valor aqui. Então, beleza. Então, a gente já sabe que esses dois triangulinhos aqui cinzas são semelhantes, né? Por terem os mesmos ângulos internos. E a gente já sabe agora a razão de semelhança, que é de 1 para 2. Né? A razão de semelhança linear. Né? Esse lado aqui, o lado correspondente ao semelhante, um é metade do outro, ou um é o dobro do outro. Né? Enfim. Então, a razão linear é de 1 para 2. Aí eu pergunto, qual é a relação entre as áreas desses triângulos? Tá, eu sei que um lado desse aqui, que esse lado aqui é o dobro desse. E a área desse triângulo aqui semelhante vale quanto em relação a essa aqui? A razão das áreas é uma razão quadrática, né? Então, se esse lado é o dobro desse, a razão aqui das áreas vai ser de... Deixa eu até separar aqui. Vai ser de 1 para 2 ao quadrado. Ou seja, 1 para 4. Ou seja, essa área aqui é 4 vezes essa área aqui. Então, se eu chamar a área desse triângulo aqui de azão, não vou chamar de azão porque já tem um azão aqui, né? Vou chamar de G, né? Então, se a área desse triangulinho aqui vale G,
a área desse aqui vai ser 4 vezes o G. E a mesma coisa vale para esses outros aqui, né? Aqui, essa área aqui é G e essa área aqui é 4G. Então, o que ele quer saber? Né? Ele quer saber a área da região cinza. A região cinza vai ser 4G mais G mais G mais 4G, né? Somando todos esses triangulinhos aí. Então, isso vai dar 10G. Tá? Falta saber, então, a área de um desses Gs. Tá? E aí eu vou usar também, de novo, a razão de semelhança. Porque aqui, ó, deixa eu traçar aqui uma separação. Tá? Ainda assim, olhando para esses dois triângulos aqui, o de área G e o de área 4G, a gente já viu que a razão linear é de 1 para 2. Tá? Então, todas as linhas desse triângulo aqui vão ser a metade das linhas desse triângulo aqui. Inclusive, bom, o que a gente precisa então para saber a área de um triângulo? Base e altura. Tá? Aí eu vou escolher qual base e qual altura que eu vou usar. Bom, como eu já tenho a medida desse lado aqui, consequentemente desse aqui, então seria uma boa que essa aqui fosse a minha base. Portanto, a minha altura vai ser isso aqui. Essa vai ser a minha altura. Vou colocar aqui. Vou chamar de Hzão, a altura do triângulo maior, e a altura do triângulo menor vai ser essa aqui. Vai ser... ia colocar Hzinho, mas a gente já sabe que é metade, né? Então já vou colocar H sobre 2. Certo? Então vamos pensar aqui comigo. Eu já poderia colocar, por exemplo, que H mais H sobre 2, né, é o lado do quadrado, que a gente já sabe que é a raiz quadrada de 60. Tá? Mas eu vou fazer... Pode fazer isso, não vai ter problema nenhum. Mas eu já vou usar a mesma coisa que eu usei aqui da razão entre as coisas, porque pensa aqui comigo. Se essa parte aqui é metade dessa, ou se essa é o dobro dessa, então esse lado aqui eu poderia pensar que ficou dividido em 3 partes iguais. Aqui. Em 3 partes iguais. Tá? Então aqui H sobre 2, H sobre 2 e H sobre 2. Tá? Então H sobre 2, aí já menos conta para fazer, né? H sobre 2 é 1/3 do lado, ou seja, raiz quadrada de 60 sobre, sobre 3. Né? Dividir em 3 partes iguais. Muito bem. Então, para calcular essa área aqui, o G, que é o que eu preciso saber, vai ser base, aqui a base. Deixa eu colocar primeiro base vezes altura sobre 2. Vai ser base, metade de raiz de 60, vezes a altura, que a gente viu aqui, esse H sobre 2 é 1/3 do lado, sobre 2. Vamos lá, palmas contas. Então, a área aqui, o valor de 1G desse aqui, que é a área desse triangulinho aqui, vale 5, a unidade que ele está usando para a área é centímetros quadrados, né? Então, pronto. A área que ele quer, a região cinza, é 10 vezes G. Então, a resposta, 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Alternativa